Me chamo Leopolda. Nunca imaginei que minha lasanha caseira seria a primeira rachadura na base do meu casamento. Estou no começo dos meus 30 anos, vivendo o que um dia acreditei ser um sonho. Uma casa linda no subúrbio, um marido bem-sucedido e tempo suficiente para me dedicar à minha paixão pela culinária. Esse era eu, ou pelo menos costumava ser. Meu marido, Ricardo, é o típico metódico, terno sob medida, um escritório de canto, o pacote completo. Quando nos casamos, ele não parava de elogiar minha comida. Leopolda, esse assado está de morrer, ele dizia. Oh, querida, sua torta de maçã poderia ganhar prêmios. Esses elogios eram música para os meus ouvidos. Mas, ultimamente, algo mudou. Começou sutilmente, uma sobrancelha levantada aqui, está bom meio frio ali. Depois vieram as comparações. Sabe, minha mãe sempre adiciona uma pitada de noz moscada ao bolo de carne e ele comentava, oh, você não acha que a massa está um pouco cozida demais? A da mamãe sempre fica al dente. A mãe de Ricardo, Vera mora a poucos quarteirões de distância e sua presença paira sobre nossa casa como uma nuvem negra. Os jantares de domingo com ela são uma aula de críticas passivo-agressivas. Seus olhos afiados analisam cada prato que coloco na mesa. Seus comentários são disfarçados, mas ainda assim cortantes. Então, na noite passada, algo aconteceu que fez meu sangue gelar. Enquanto eu servia o jantar, um frango assado no qual trabalhei por horas, percebi Ricardo pelo canto do olho. Ele estava curvado sobre o prato, celular na mão, tirando uma foto da refeição. Deixei pra lá, pensando que talvez ele estivesse orgulhoso do meu esforço. Mas, mais tarde naquela noite, não conseguia dormir. Desci para pegar um copo d'água e lá estava o celular de Ricardo em cima do balcão, a luz de notificação piscando. Eu sabia que não devia, mas olhei nas mensagens dele. Encontrei um álbum inteiro de fotos, cada refeição que eu havia preparado no último mês, enviadas para uma única destinatária, mamãe. A última mensagem de Vera dizia, ah, querida, o frango parece seco. Lembre Leopolda de que uma boa salmoura resolveria isso. Vou mandar minha receita. Foi como se eu tivesse levado um soco no estômago. Esse tempo todo, cada refeição cuidadosamente preparada estava sendo fotografada em segredo e enviada para uma revisão especializada. A traição doía mais do que qualquer crítica que Ricardo já havia dito. Eu queria confrontá-lo, gritar, quebrar algo. Mas, em vez disso, voltei para a cama, com a mente girando. O que mais ele estava compartilhando com ela? Há quanto tempo isso vinha acontecendo? E por que eu não era suficiente? Enquanto encarava o teto, percebi que isso era sobre muito mais do que comida. Era sobre respeito, confiança e a lenta erosão da minha autoestima. Mas o que eu poderia fazer? Ricardo era meu mundo inteiro, e a ideia de abalar essa estabilidade me apavorava. Então, fiz o que qualquer boa esposa faria. Sorri, fingi que não vi nada e prometi me esforçar ainda mais no dia seguinte. Eu acordaria cedo e prepararia o café da manhã favorito de Ricardo. Eu provaria para ele, e para Vera, que eu poderia ser a esposa perfeita que claramente esperavam. Mas, lá no fundo, uma voz sussurrava que algo fundamental havia mudado. A fachada perfeita do meu casamento estava rachando, e eu não sabia como consertá-la, ou mesmo se queria mais. Os dias se fundiram enquanto eu me jogava no papel da esposa perfeita, mas nada era o suficiente. Meu mundo se reduziu às 4 paredes da nossa casa, onde cada detalhe se tornava uma oportunidade para Ricardo apontar minhas falhas. Leopolda, fique ereta, você está me envergonhando, ele dizia em um evento de trabalho. Querida, talvez menos sobremesa, você está ficando um pouco gordinha, ele acrescentava, dando um tapinha na minha barriga, embora ela ainda estivesse tão lisa quanto sempre. Cada comentário me corroía aos poucos. Meu telefone vibrava com mais uma chamada perdida de Valéria, minha melhor amiga, mas eu não suportava falar com ela, admitir o quanto eu havia caído. Numa tarde chuvosa, eu me olhei no espelho e mal reconheci quem estava refletido ali.
A mulher que me encarava no espelho tinha olheiras profundas sombreando os olhos, o cabelo caía sem vida, e uma ruga permanente havia se instalado entre as sobrancelhas. Quando foi que me tornei essa casca de mim mesma? Lá embaixo, ouvi o som das risadas de Ricardo e Vera, leves e despreocupadas, subindo pela escada. Fiquei parada no topo, escutando. Juro, Ricardo, não sei como você aguenta, Vera caçoou. Lembra quando ela tentou fazer bife Wellington? Que desastre! Mãe, seja gentil, Ricardo riu. Ela tenta, é até bonitinho, na verdade, como assistir uma criança brincando de casinha. Algo dentro de mim quebrou. Tropecei de volta para o quarto, respirando de forma curta e desesperada, enquanto as paredes pareciam se fechar ao meu redor. Minha visão se embaçou com manchas, mas consegui pegar o telefone e discar o único número que sabia de cor. Valéria, eu disse com a voz engasgada assim que ela atendeu. Eu preciso de ajuda. Meu Deus, Leopolda, onde você esteve? Eu estava tão preocupada. Então, eu desabei. Anos de emoções reprimidas vieram à tona, e Valéria me escutou, sua voz calma me tranquilizando. Escute, ela disse firmemente. Isso não é normal. O que Ricardo está fazendo? Você precisa sair daí. Mas para onde eu iria? O que eu faria? Sussurrei, assustada. Primeiro de tudo, vou te mandar o número de uma terapeuta, doutora Larissa. Ela é especialista em abuso doméstico. Ligue para ela, Leopolda, me promete? Olhei para o número na tela, uma tábua de salvação em um mar de desespero. Com os dedos tremendo, disquei para o consultório da doutora Larissa. Uma voz acolhedora atendeu, e eu respirei fundo. Oi, eu acho que preciso de ajuda. Ao marcar a consulta, uma pequena centelha de esperança acendeu-se no meu peito. Pela primeira vez em anos, senti que talvez, apenas talvez, eu pudesse recuperar minha vida. As paredes brancas e estéreis do consultório da doutora Larissa parecia uma tela em branco, esperando que eu pintasse minha história. Sentei ali, os dedos inquietos em meu colo, enquanto a psicóloga me estudava com compaixão. Leopolda, por que não me conta por que você está aqui? Sua voz era gentil, encorajadora, e aos poucos as comportas das emoções se abriram e eu derramei anos de dor, manipulação e insegurança. Sessão após sessão, a doutora Larissa me ajudou a desvendar camadas de padrões tóxicos que eu não enxergava. Seu valor não é determinado pela aprovação de Ricardo ou pelos padrões de Vera. Ela me lembrou o que Leopoldo amava antes de tudo isso. Essa pergunta me atingiu como um raio. Cozinhar. Não as performances estressantes para Ricardo e Vera, mas a alegria de criar algo delicioso só para mim. Numa noite, decidi fazer meu prato favorito da infância, a torta de maçã da minha avó. Enquanto o aroma quente e familiar preenchia a cozinha, Ricardo entrou, torcendo o nariz. O que é esse cheiro? Você sabe que prefiro a torta de nozes da minha mãe, ele disse, desdenhoso. Pela primeira vez em anos, não corri para agradá-lo. Essa é a receita da minha avó, respondi, com a voz firme. Estou fazendo para mim. O choque em seu rosto foi quase cômico. Encorajada, procurei minha irmã afastada, Norma. As manipulações sutis de Ricardo tinham nos separado, com o apoio de Norma e a orientação da doutora Larissa. Comecei lentamente a redescobrir quem eu era. Senti tanto sua falta, Norma disse a me abraçar. Sempre soube que aquele idiota não era bom para você. Mergulhei em atividades que há muito havia esquecido, uma aula de culinária, um clube do livro e até mesmo esboçar planos para um café dos sonhos. Em casa, a tensão aumentava a cada passo que eu dava para me recuperar. A compostura de Ricardo começou a desmoronar. Desde quando você me enfrenta, ele rosnou uma noite, depois que recusei cancelar planos com Norma. Desde que lembrei que sou uma pessoa, não sua marionete, rebati, surpreendendo a nós dois. Mas a verdadeira bomba caiu em uma terça-feira chuvosa. Eu passei no escritório de Ricardo para surpreendê-lo com o almoço, uma oferta de paz, ou assim pensei.
Quando me aproximei da porta, risadas abafadas surgiram do outro lado. Oh, Ricardo, você é tão malvado, uma voz feminina sussurrou. O que sua esposinha diria se soubesse? Eu congelei, sentindo sangue gelar, e abri a porta para encontrar Ricardo enredado com uma loira alta, Isabela, da empresa rival. Leopolda. Ricardo pulou, o rosto pálido. Isso não é. Eu posso explicar. Mas eu estava cansada de explicações, cansada de desculpas, cansada de Ricardo. Virei as costas e saí, com adrenalina correndo em minhas veias. Quando ele chegou em casa, eu estava esperando, com os papéis do divórcio na mão. O que é isso? Ele balbuciou. Liberdade, respondi, minha voz firme. Para nós dois. Seu rosto se contorceu em fúria. Você nunca vai sobreviver sem mim. Você não é nada. Mantive minha posição, pensando em tudo que tinha descoberto sobre mim mesma na terapia. Não, Ricardo, eu sou tudo. E é hora de começar a viver assim. Enquanto arrumava minhas malas, meus olhos caíram sobre meus esboços para o café dos meus sonhos. Eu tinha perdido anos com as manipulações de Ricardo, mas agora meu futuro era só meu para construir. Saí daquela casa com a cabeça erguida, deixando para trás a mulher tímida que eu tinha me tornado e abraçando Leopolda forte e apaixonada que estava redescobrindo. O dia em que assinei aqueles papéis de divórcio foi como um renascimento. O rosto de Ricardo era uma mistura de raiva e incredulidade enquanto me afastava, com um acordo justo e minha liberdade. Mas eu não olhei para trás. Meus olhos estavam fixos em um futuro que eu construiria do zero. No dia da inauguração do meu café, de nome Refúgio da Leopolda, eu estava ansiosa. Enquanto o cheiro de doces recém-assados tomava o ar e os primeiros clientes começavam a entrar, meu medo derreteu ao ver sorrisos se espalharem nos rostos deles a cada mordida. Logo a notícia se espalhou, e o Refúgio da Leopolda virou o assunto da cidade. Críticos gastronômicos elogiavam o ambiente acolhedor e os pratos deliciosos, mas a verdadeira alegria vinha dos clientes fiéis que encontravam conforto no meu pequeno café. Conforme o negócio prosperava, eu também prosperava. A mulher insegura que Ricardo havia mudado não existia mais. Em seu lugar estava uma Leopolda confiante e radiante, vivendo a vida em seus próprios termos. Ouvi dizer que Ricardo tinha se casado com Isabela. Pobre coitada, pensei, sabendo bem o tipo de futuro que a esperava. Meses se passaram, e o sucesso do café continuava a crescer. Então, numa tarde chuvosa, uma figura desleixada tropeçou pela porta. Demorei um momento para reconhecê-lo. Leopolda, Ricardo murmurou, cheirando a bebida barata. Você precisa me ajudar. Isabela levou tudo. Entre soluços e suspiros, Ricardo contou sua história. Isabela o havia manipulado, fazendo assinar a transferência de seus bens e ações da empresa. Agora, ela tinha sumido, deixando quebrado e arrasado. Por favor, Leopolda, ele implorou. Eu não tenho mais nada. Olhei para aquele homem miserável que um dia controlou minha vida, sentindo uma estranha mistura de pena e vingança. Sinto muito, Ricardo, mas seus problemas não são mais da minha conta. Como se fosse ensaiado, Vera entrou, sua habitual altivez substituída por desespero. Leopolda querida, com certeza você pode dar algum dinheiro para a família. Eu ri, sentindo-me leve, enquanto o último laço com minha antiga vida se desfazia. Família? Vocês deixaram claro que eu nunca fui boa o suficiente para ser da família. Por favor, saiam, estão perturbando meus clientes. Eles saíram na chuva, e eu senti um peso enorme sair dos meus ombros. Na manhã seguinte, abri o jornal e vi que o Refúgio da Leopolda havia sido eleito melhor café da cidade. Celebrei com Valéria, Norma e os amigos maravilhosos que fiz, observando-os rir e aproveitar a vida que construí do zero. Pela janela, vi Ricardo em uniforme de fast food, olhando com saudade para a alegria e sucesso que ele havia perdido. Ele escolheu seu caminho, e eu escolhi o meu. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo, e se inscreva para não perder os próximos vídeos.
E se você quer conhecer o final da história da mulher que viu seu pai ser demitido por um motivo misterioso após trabalhar por 30 anos, e depois de investigar descobrir um segredo chocante, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história. Grande abraço.